Fala galera do YouTube, Diego aqui e mais uma aulinha aí da nossa série de controles para Bolsa de Valores. Para você que está acompanhando, seja muito bem-vindo, e se você não está acompanhando também, obviamente seja muito bem-vindo também. Se você não está acompanhando, lembra que aqui na descrição vai ter ali, acho que é o segundo ou terceiro link, vai estar escrito: para baixar a série de controles para a Bolsa de Valores, é só você clicar no link. Clica nesse link que você vai ter acesso a todas as 32 aulas e 32 arquivos. Então, para quem pergunta nos comentários: pô, Diego, como é que eu acesso todas as aulas? Perdi uma, não vi nenhuma? Só fazer esse passo a passo. Se você já está acompanhando, de novo, seja muito bem-vindo e bora começar esse conteúdo. Antes da gente começar, vou te pedir aquilo que eu sempre te peço todos os vídeos aqui no canal. O que é? Primeiro, deixa seu like. Segundo, se inscreve no canal e clica no sininho. E terceiro, me diz quantas aulas dessa série você já assistiu. Temos 32 aulas da série, você já assistiu quantas? Essa daqui é a 32ª, então você só pode ter assistido 31 até agora. Se você assistiu 31, muito obrigado por estar acompanhando a série do começo ao fim. Eu sei que eu faço isso sempre, mas de verdade, é muito legal, eu acho muito bacana, é muito gratificante para quem está gravando, tem o tempo de gravar, de preparar os conteúdos, ver que vocês estão gostando e estão acompanhando até o final. Então fica aí meu muito obrigado. Agora, dito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje, que como vocês já viram pelo título, vocês já sabem que vai ser a continuação da aula passada, que a gente estava construindo, ó, essa macro daqui, que é a macro de incluir notas. Lembra que eu tinha falado que a gente ia dividir em 4 partes? São elas, deixa eu colocar aqui, primeira parte que a gente viu na aula passada, compra, segunda parte, venda, depois a gente tem a qual que era a última parte? Day trade, beleza, e depois descoberto, que é a venda a descoberto. Primeira parte a gente já matou, a gente vai tentar matar essa segunda parte na aula de hoje. Você vai ver que muita coisa a gente vai aproveitar da aula passada e nas outras a gente vai tentar matar aquele resto. E se você não sabe o que é nem a parte day trade, nem venda a descoberto, pode ficar tranquilo que nessas aulas eu te explico e a gente vai aprender a fazer o controle também. Então, bora começar isso daí. Show! Tá aqui a nossa macro para abrir o VBA Alt F11, o de sempre. E aqui, duplo clique no módulo de aba notas, tem aqui a nossa macro. Lembra que essa aula é diferente das outras aulas que a gente coloca no canal. Por quê? Elas são sequenciais. Então, para você entender tudo que a gente fez nessa planilha até agora, tem 31 aulas que a gente já fez bastante coisa. Então, chegar aqui de paraquedas e tentar acompanhar, vai dar? Vai, mas tem muita coisa que a gente já vai estar passando mais rápido, então é melhor você ir pegando a sequência lógica. E para você pegar, lembra que a gente te disse como você pode acessar todas as aulas da série lá no comecinho do vídeo. Show de bola! Dito isso, vamos lá. O que a gente fez aqui até agora? A gente descobriu na nossa macro de incluir notas. Na aba notas, qual que é a última linha? Então ele vem aqui, ó, pum, descobriu que é a linha 15. O que ele vai fazer? Vai percorrer, ó, estrutura de repetição, da linha 2 até a última linha. Então, ó, todas as linhas, ó, 2 até a última linha. E ele vai ficar consultando em cada uma dessas células se a coluna A está preenchida ou não. Se ela estiver preenchida, a gente precisa fazer alguma coisa? Não, porque ela já foi incluída na aba movimentações. Agora, se ela não estiver preenchida, estiver assim, por exemplo, significa que a gente tem que entrar nela e incluir essa movimentação durante a macro. Então é isso que ele faz. Opa, deixa eu voltar aqui no xizinho. Show. É isso que ele faz aqui nessa comparação. Ele pergunta, ó, tá vazio? Que é esse if termina aqui. Tá vazio? Sim. Aí ele entra. Não tá vazio? Vai para a próxima linha. E aqui a gente pode deixar, ó, pode até excluir essa linhazinha vazia, excluir essa linhazinha vazia. Show de bola. Assim que ele entrou, ou seja, é uma linha vazia, ele vai verificar, é uma compra ou é uma venda? Onde é que ele vê isso? Aqui, ó, se é uma compra ou se é uma venda. Se é uma compra, foi o que a gente tratou na outra aula. Ele vai fazer, ó, tudo isso daqui. Agora, se for uma venda, a gente vai entrar nesse outro caso aqui e a gente tem que lembrar o que a gente precisa fazer quando é uma venda. Vamos recapitular na aula passada. Quando é uma compra, o que a gente precisa fazer? Adicionar uma linhazinha aqui, ó. É só a gente chegar aqui, adicionar uma linhazinha, que foi essa compra daqui, ó, com os dados da transação. Compra é muito simples. Quando a gente ainda não chegou naquela parte de venda descoberta, mas quando a gente chegar lá, eu entro nesse quesito. Então, ó, até agora, compra é muito simples, uma linhazinha, show. Venda, lembra como é que a gente tratava uma venda? Ó, esse D20 aqui, ó, é uma venda. Se eu vier aqui em notas e D20, cadê 20, 20? 20 é day trade? Beleza, 20 é day trade. Vou pegar um outro exemplo. 7. 7 é uma venda. Deixa eu procurar o ID 7. 7, 7, 7, tá aqui, ó. ID7, dá uma olhada. Quantas linhas a gente tem para o ID7? 3 linhas. Então, toda venda, até agora, onde a gente está tratando, tem 3 linhas. Quais são elas? Primeiro, o principal
Segundo, o resultado da operação, se você teve lucro ou prejuízo. E terceiro, o imposto de renda retido na fonte. Então, toda venda a gente vai ter essas 3 linhazinhas. Beleza? Primeira diferença aí, compra uma linha, venda 3 linhas. Então, a gente vai ter que criar essas 3 linhas aqui e vamos ver com o que a gente vai preencher cada uma delas. Uma linha é o valor principal, outra linha é o resultado, outra linha é o imposto de renda retido na fonte. Essa daqui, como você já deve ter percebido, vai ser o mais fácil, é a linha mais fácil de todas, porque a gente já tem essa informação aqui na aba Notas. Cadê? 7, aqui ó, imposto de renda retido na fonte 004. Então isso é muito simples, só você pegar de um lado e jogar no outro. Agora, o valor principal, que é esse valor daqui, e o resultado, a gente tem que calcular isso daqui. E como é que a gente calcula isso? A gente já viu lá na aula, se eu não me engano, está na 32ª. Então, se eu não me engano, foi na aula 7 e na aula 8 que a gente viu essa parte de vendas, como é que a gente trata. E também nas primeiras aulas da série, onde a gente nem estava com a planilha, a gente estava vendo só os conceitos de como você planilha uma venda. Que aí a gente calcula o principal, que é o valor principal, que é o valor investido. Depois, como é que a gente calcula o resultado? É quanto você teve da venda menos esse valor investido. Essa operação pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, a gente chama de lucro. Se for negativa, a gente chama de prejuízo. E o imposto de renda retido na fonte. Então, de novo, essa aula é sequencial. Para você entender isso daqui, lembra de ter visto todas as aulas da série, principalmente. Mas para você, esse conceito aqui específico está numa das primeiras aulas da série, quando a gente falou de venda, planilhando a venda, lá na parte de conceito, e depois, de novo, quando a gente realmente trouxe essa venda para cá, que foi ali na aula 7 ou 8 da série, eu não me lembro ao certo, mas foi uma dessas duas aulas. Beleza. Dito isso, vamos agora fazer tudo isso que a gente fez jogando lá dentro do VBA. E aí, sempre antes de jogar para o VBA, primeiro, eu vejo o conceito, depois eu faço na mão. E aí sim a gente usa o VBA para fazer isso pra gente. Então, por exemplo, na aula passada a gente fez essa movimentação aqui, ó, do BDR de Microsoft. Show! E aí a gente incluiu, primeiro, manualmente, aqui, e depois a gente fez a macro e incluiu com a macro para ver se dava o mesmo resultado. E tem que dar o mesmo resultado. Show! Vamos fazer a venda de Microsoft agora. Show de bola! Então, o que eu vou fazer? Eu não vou vender tudo, porque se eu vendesse tudo ia ser muito simples. Então, eu quero pegar um casinho mais difícil, que aí fica mais interessante a nossa operação. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Movimentação, nota 1242. ABCD, que é a corretora que a gente sempre usa. Data de hoje. Aqui vai ser... aqui eu tinha colocado a data errada. Lembra que eu tinha falado? A data de liquidação teria que ser 2 dias depois. Mas, ali é só exemplo, então não faz tanta diferença. Show! 29/4, venda, BDR, MSFT, vou vender 12 unidades. Não, 12 não, vou vender 10 unidades. Preço. Vou chutar um preço aqui, não sei se hoje ela está valendo isso, mas vou dizer que eu tive lucro. Então, ó, 61,97. Aqui ele disse o valor da operação, taxas, quanto eu paguei? Vamos lá, aqui eu vou colocar 0,03, vou chutar umas taxas aqui, tá? 0,18, 0,02, 0,000. Show de bola. E aqui, ó, se eu desse Enter aqui de novo, ele ia criar uma linha. Dá uma olhada. Se eu chego aqui, dou um 0, ele vai, às vezes ele cria uma linha, às vezes não. Aqui ele não criou porque eu já tinha voltado. Mas sempre que você estiver preenchendo uma tabela e você finalizar ela e dar um Enter, ele cria uma nova linha. Para rodar as macros que a gente está rodando, lembra de não deixar linhas vazias nessa nossa tabela para não dar problema. Beleza. Tá aqui a nossa movimentação. Vou jogar ela lá na aba Movimentações. O que eu preciso? 3 linhas. Vão ser essas 3 linhas aqui que eu vou ocupar. Primeira coisa, qual que é o ID dela? Lembra como é que a gente encontra o ID? Maior valor dessa coluna. Tá aqui, ó, 28. Maior valor dessa coluna, 20. 28 continua sendo maior. Beleza. Maior valor dessa coluna, 28. Então, 28 é o maior. O que a gente faz? Adiciona 1. Então, ó, 29, 29, 29. ABCD, data, 27/4, 29/4, MSFT, beleza. E aqui são aquelas 3 partezinhas. Primeiro, BDR, que é o tipo principal. Depois, resultado, BDR, para dizer que eu tive um resultado de operações de BDR. Essa classificação aqui vai ser muito importante para daqui a algumas aulinhas, quando a gente vai começar a parte de imposto de renda. Então, eu saber o que é um lucro de BDR, o que é um lucro de opção, o que é um lucro de ação, de fundo imobiliário, eu preciso conseguir distinguir isso daí. Show! E a última parte, IRRF BDR. Mesma explicação que eu dei aqui em cima.
eu preciso ter essa distinção do que é imposto de renda retido na fonte de ação, de BDR, de fundo imobiliário e por aí vai. Beleza, tem esses 3 aqui. O único que eu preciso colocar quantidade é nesse daqui. Nos outros 2 a gente não precisa. Ó. Não precisa. Cadê? Não precisa. Tá vendo? Não precisa. Então a gente não vai colocar. Qual foi a quantidade? Deixa eu vir aqui. Venda. Vendi 10 unidades. Perfeito. Estou vendendo aqui, ó, menos 10 unidades. Show de bola. Agora, o valor que eu tenho aqui não vai ser esse valor líquido daqui. E, de novo, se você está acompanhando a série, você já está careca de saber disso. O valor que a gente tem que colocar aqui é o custo para você ter comprado essas 10 unidades. E aí, só voltando um pouquinho, eu coloquei menos 10, por quê? Essas 10 unidades estão saindo da sua carteira de ações, então você está perdendo 10. Se eu estivesse comprando 10, entrariam aqui, por exemplo. Esses 25 a gente comprou, eles vêm positivos. Beleza. Recapitulando aqui, eu não vou colocar o valor líquido de R$ 619,50 aqui. Por quê? Quando é uma venda, essa operação daqui, esse valorzinho daqui tem que entrar o valor principal. O que é o valor principal? Nada mais é do que o valor que você investiu para comprar essas 10 unidades aqui. Aí você vai falar, pô, Diego, mas eu não comprei 10 unidades de Microsoft. Eu comprei 25 e eu paguei tudo isso daqui. Então vamos fazer uma operaçãozinha. Igual esse cara daqui divididos por esse cara daqui. Qual vai ser o resultado disso daqui? Valor total divididos pela quantidade, nada mais é do que o nosso custo médio, o valor que a gente pagou por cada unidade. Enter, tá lá, 59,23 e ficou negativo. Por quê? Porque aqui o sinal está diferente. Mas a gente pode ignorar esse negativo fazendo o seguinte, ó, coloca um menos aqui na frente. Pronto, ajustou. O valor final ficou o mesmo, só que aqui fica certinho. Show de bola! O que esse 59,23 está me dizendo? Que você pagou R$ 59,23 por cada unidade de Microsoft 34, que é o MSFT 34, que é o BDR de Microsoft. Show de bola. Agora, qual foi o valor investido nessas 10 unidades que você está vendendo agora? Bom, se quando eu comprei as 25, eu paguei R$ 59,23 em cada uma, e essa foi a minha única compra de Microsoft, eu sei que o meu custo médio para cada unidade é de R$ 59,23. Beleza. Se eu quero saber o custo médio total, que seria o meu valor investido nessas 10 unidades, eu tenho que fazer o quê? Igual esse cara multiplicados por 10. Cheguei lá, 592,34. Agora, se eu aumentar um pouquinho as casas decimais, dá uma olhada. Ele fica com mais casas do que os centavos. Eu já falei isso para vocês. A gente tem que arredondar nesse tipo de situação. Então, ó, 592,34, se eu fosse usar o arredondamento padrão, ele arredondaria para onde? Para baixo. Então, ó, 592,34. Show de bola. Então, repara, todos esses passos que a gente está fazendo manualmente, a gente vai ter que fazer isso lá dentro do VBA. Perfeito. Então, ó, até agora, lançamos a quantidade principal, quanto está saindo de Microsoft, qual foi o valor investido nessas unidades. A gente calculou o custo médio para achar esse valorzinho daqui. Perfeito, agora eu não preciso mais dele. E agora, vamos preencher as outras duas coisas. Resultado. Qual que é o resultado que eu tive nessa operação? Essa continha é muito simples depois que você tem o valor investido. Como é que é essa continha? O valor que você obteve na venda, e aqui eu obtive R$ 619,50 para vender essas 10 unidades. Então vamos guardar esse valor, ó. Igual 619,50 menos o quê? Quanto eu investi nessas unidades. Ó, faz sentido. Qual é o resultado da minha operação? Quanto eu estou obtendo agora, menos quanto eu paguei lá atrás. Show de bola. 592,34. Dou um Enter lá, ó. Eu ganhei R$ 27,16 nessa operação. Então, ó, R$ 27,16. Perfeito. E agora, se você selecionar essas duas célulazinhas, ó, e vier aqui, o resultado final nada mais é do que o valor que você obteve na venda. Viu? Ele tem que fazer sentido. Porque para e pensa. Quando você vende 10 unidades de Microsoft, quanto que vai entrar na conta da sua corretora? Esse valor líquido, R$ 619,50. E aí, como é que foi construído esse R$ 619,50? Por duas partes. Parte número 1, o valor que você investiu, parte que está voltando para você. Parte número 2, o resultado da sua operação de ter comprado e depois vendido. Show de bola. Então, ó, R$ 619,50, o mesmo valor que está lá. E uma coisa que fica diferente do valor líquido, porque é um imposto, então o imposto não está incluído nas taxas, ele é por fora, é esse IRRF, que é só a gente vir aqui, ó, notas 003,
menos 0,03, porque imposto não entra na sua conta. Imposto sai da sua conta, como a gente já sabe disso daqui. Então, perfeito. Essa operação de BDR, a venda de 10 unidades, seria lançada exatamente dessa forma que está aqui. E agora, os próximos passos, a gente vai precisar fazer o quê? Colocar isso dentro do VBA. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Beleza, vou até salvar aqui minha planilha, ó, Ctrl B. O resultado final que a gente quer com Microsoft é ter essas 3 linhazinhas. Então, a gente vai construir o código. Quando a gente rodar o código, ele tem que dar exatamente esse resultado. 59234, 2716, menos 0,03. Beleza. Se não der isso, tem alguma coisa errada no nosso código ou tem alguma coisa errada no que a gente fez manualmente. Só que o que a gente fez manualmente, a gente já está vendo aqui detalhe por detalhe, então é muito improvável da gente ter errado, até porque você está acompanhando aí, se eu tiver errado é só você comentar aqui. Mas eu acho que esse daqui ficou certinho. Então, a gente tem isso daqui como base para comparar com o resultado do código. É sempre interessante a gente fazer isso e depois a gente deixa o código redondinho, que aí ele funciona para todos os outros casos. Perfeito. Já sei que esse daqui tem que ser o resultado, vou, ó, Ctrl-, excluir essas linhas daqui. E agora, bora pro VBA. Alt F11, tá aqui. O caso que é a venda é essa partezinha daqui, ó. Ele só entra aqui quando for uma venda. Então, vamos lá. Para adiantar, eu vou copiar tudo isso daqui da aba, da parte de compra. Então, ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, Diego, mas não vai ser igual. Beleza, mas tem muita coisa aqui que a gente vai poder aproveitar e você vai ver isso. Então, ó, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu quero descobrir qual que é a última linha da aba movimentações. Perfeito, porque é ali, e não é nem a última linha, é a primeira linha vazia, porque a gente adiciona 1. Eu quero vir aqui, ó, última célula, Ctrl seta para cima, adiciona 1. É aqui que eu quero começar a preencher, então eu vou preencher aqui, aqui, aqui. Então, ó, primeira linha vazia, mais 1, primeira linha vazia, mais 2, e a gente chega aqui. São essas 3 linhazinhas que a gente vai precisar preencher. Show de bola. Então, ó, isso daqui ainda é válido para mim. Viu? Tem um monte de coisa que a gente vai conseguir aproveitar. Beleza. Agora, na aba movimentações, a gente vai ter que fazer 3 blocozinhos desse. O que era um blocozinho desse? Eu preenchendo todas as colunas da primeira linha. Depois da segunda linha e depois da terceira linha. Nas compras, a gente só preenchia uma linha. Por isso que eu só tenho um bloquinho. Na venda, eu tenho 3. Então, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Tenho 3 bloquinhos aqui. E calma que a gente vai ajustar cada um deles. Vamos agora por parte. Qual que é o primeiro bloquinho que a gente tinha construído? A venda do principal. Então, vamos ver quais são as informações que eu tenho que colocar lá. Então, ó, primeira coluna, ID. Eu tenho que usar a mesma formulazinha para calcular o ID? Tenho. Perfeito. Não preciso mudar nada. Já sei que eu fiz ele na aula passada, então posso aproveitar. Beleza. Corretora. É a formulazinha da corretora? É a formulazinha da corretora. Não muda nada se for uma compra, se for uma venda. Data pregão movimentação, igual. Data liquidação, igual. Ativo de inscrição, igual também. Então, ó, muita coisa a gente conseguiu aproveitar. Tipo, igual. Quantidade. Quantidade tem uma diferença agora. O que ele está falando? A quantidade vai ser a da aba notas, da célula que está na linha que a gente está analisando e da coluna 10. Vamos ver isso aqui, ó. Linha que a gente está analisando, essa linha. Coluna 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai pegar o valor 10. Só que a gente já viu que lá na aba movimentações, quando é uma venda, a minha quantidade tem que ser negativa. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o único ajustezinho? Aqui tem que virar um menos. Na parte de compra, a gente tinha colocado esse menos aonde? No valor final. Ou seja, a gente tinha colocado menos aqui, ó, nessa parte da coluna H. Na venda, o menos entra aqui e aqui entra positivo. E aí, recapitulando, numa compra, você ganha a quantidade e sai o valor do seu bolso. Então, aqui é negativo. Numa venda é o contrário. A quantidade, ela está saindo da sua carteira e o valor está entrando no seu bolso. Beleza? É assim que a gente trata os sinais na compra e na venda. Beleza, então até aqui foi. Coluna, opa, eu estou na linha de cima. Coluna 8, que é a última coluna, que é essa coluna daqui. Essa daqui, na verdade, seria a última coluna, mas eu já comentei na aula passada que a gente só preenche isso daqui nas macros de bonificação, IPO e subscrição. Beleza? Então vamos lá. Na última coluna que a gente vai preencher, a gente tem que colocar quanto o valor principal. Então, ó, vou colocar aqui, ó, uma variável, valor principal. Você vai falar, Diego, mas não tem nada nessa variável. Então o que a gente vai ter que fazer? Preencher o valor dessa variável. Então, ó, vou dar um Enter aqui, antes da gente colocar esse valor, vou colocar aqui, ó, valor principal.
e vou deixar aqui porque eu sei que eu tenho que preencher isso daqui. Beleza, a gente vai voltar nesse cara. Daqui a pouco a gente volta lá. Então a primeira linha, se eu conseguir preencher tudo isso daqui, tá certinho. Que era aquela linhazinha quando a gente tinha 592 e... não lembro os centavos, acho que era 34. 592 e 34, menos 10, BDR, MSFT e aqui 29 ABCD, 27 do 4, 29 do 4. Essa é a linha que a gente quer preencher com isso daqui. Beleza. Única coisa que falta, a gente encontrar o valor principal e vamos ver qual é o raciocínio que a gente precisa para encontrar esse valor principal. Show! Vamos para a próxima linha. Agora, essa próxima linha, se eu deixar exatamente desse jeito, ele vai preencher aonde? Olha onde é que eu estou dizendo para ele preencher. Ó. Na aba movimentações, na célula que está na linha move. Qual que é a linha move? Essa daqui. Qual que é a coluna 1? Essa daqui. Então o que ele vai fazer? Aqui já tinha a linha que a gente tinha acabado de escrever, que era essa daqui. Então se eu deixar desse jeito, ou seja, linha move, ele vai preencher aonde? No mesmo lugar. Eu quero isso? Não, eu quero preencher na próxima linha. Então é nessa mais 1. Tudo que está linha move vai virar linha move mais 1. Como é que eu faço isso de forma rápida? Você já sabe isso. Seleciono tudo, Ctrl L, substituir, ó, linha move, vou trocar por linha move mais 1. Todo lugar que tiver linha move, vira linha move mais 1. No texto selecionado. Muito importante, senão ele vai trocar na macro toda e a gente zoa tudo. Substituir todas, 8 substituições, faz sentido, tem 8 linhazinhas aqui, perfeito. Outra coisa que eu vou fazer, aqui embaixo, mesmo raciocínio. Linha move é a primeira linha move mais 1 é a segunda linha. Aqui tem que ser quanto? Para eu não preencher em cima de nenhuma delas. Linha move mais 2. Então, ó, vou trocar linha move por linha move mais 2 no texto selecionado. Substituir todas. Ok, perfeito. Vou até salvar minha macro, ó, Ctrl B, porque é sempre bom salvar, que a gente não perde nada com isso e ganha muito se isso daqui der algum problema. Então, show, já resolvemos isso daí. Agora vamos voltar lá para a segunda linha. Primeira linha foi a parte de valor principal, ó, então, ó, é preenchendo a linha do valor principal. Aqui embaixo a gente vai preencher o resultado da operação, preenchendo a linha do resultado da operação. Aí pode deixar maiúscula, pode deixar minúscula. Aqui é mais uma maiúscula para destaque. E aqui na última, que é bem simples, preenchendo a linha do IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Show de bola. Mas primeiro, vamos pegar essa linha aqui do resultado. Vamos lá. ID. Eu tenho que usar essa formulazinha para calcular o ID? Pare e pensa aí comigo. Não. Por quê? Se eu usar essa formulazinha, o que ele vai fazer? Qual que era o raciocínio? Ele vai ver aqui, ó. Qual que é o maior valor dessa coluna? 29. Então, ó, o maior valor, sem nem ter visto essa e essa coluna, já é 29. E qual que é a continha que ele faz aqui? Encontra o maior valor das colunas e adiciona 1. Vai ser 29 mais 1 que vai virar 30. Só que toda essa movimentação vai ter que ter o mesmo ID. Se eu deixar essa formulazinha, ele vai sempre somar 1. Aí vai ficar ID 29, 30, 31. Eu não quero. Quero 29, 29, 29. Como é que eu faço para esse valor ser igual a esse valor? É só eu falar que um é igual ao outro. Então, ó, essa nova célula vai receber o valor dessa daqui que já está preenchida. Então, ó, vem para cá, Ctrl V, e aí eu posso aproveitar para o imposto de renda retido na fonte também, ó, mesmo raciocínio. Ctrl V. Perfeito. E aqui no final, ó, ID, para a gente não perder isso aqui, ó, e aqui ID. Show. Segunda linha. Vamos ver. Vai ter um monte de coisa que vai ficar igual, ó. Corretora, data de liquidação, ativo de inscrição, tudo igual. Tipo muda. O tipo aqui, o que eu tenho na célula que está na coluna 8 e na linha I da aba notas? Isso daqui, ó. Coluna 8. Eu tenho BDR. Agora, essa colunazinha a gente está no resultado da operação. Então não é só BDR. Eu tenho que ter resultado, espaço, BDR. Então o tipo final sempre vai variar. E o que eu vou preencher ali nesse tipo? Exatamente o que está na célula da aba notas. Perfeito. Agora, antes disso daqui eu tenho que ter resultado, espaço, para a gente colocar o tipo depois. Então vai ficar assim, ó. Entre aspas, resultado, espaço, fecha aspas. Show! Agora eu tenho que juntar esses dois textos. O texto resultado, espaço, com o texto do tipo, que fica variando dependendo do que a gente tem naquela célula. E comercial. Perfeito, juntei. Então, o tipo vai ser sempre o quê? Resultado, espaço, BDR. Resultado, espaço, ação. Resultado, espaço, FI. E por aí vai. Beleza. Agora, quantidade.
A gente precisa preencher alguma coisa para a quantidade? Não. Lembra que tanto resultado quanto imposto de renda retido na fonte não precisa do resultado. Então, ó, da quantidade. Venho aqui, ó, e apago isso daqui, ó. Apaguei. Perfeito. E na parte de imposto de renda retido na fonte, mesma coisa. Vou aproveitar, ó. Vou apagar a quantidade. Como a gente não quer preencher nada, para a gente não preencher com vazio, é só a gente não preencher que já fica vazio. E a gente poupa tempo com isso daí. Perfeito. E a última coisa, aqui no final a gente tem que colocar o quê? O resultado. Então, ó, resultado, vou criar uma variável. E você vai me perguntar a mesma coisa que a gente tinha falado aqui em cima. Diego, você não calculou o resultado. Como é que você quer preencher o resultado aqui se ele está vazio? Vamos fazer o seguinte, ó. Resultado e aqui, ó, Enter. Perfeito. Eu sei que eu tenho que calcular valor principal e tem que calcular o resultado. Depois ele preenche isso daqui. E aí uma coisa você vai perceber, para a gente ter o resultado, o que a gente precisa? Do valor principal. Então, tem que fazer nessa ordenzinha daqui, senão vai dar problema. Show! E agora, para a gente fechar, vamos ver a parte aqui do imposto de renda retido na fonte, que lembra que eu falei lá no início, é o mais simples de todos. Como é que vai ser isso daqui? Ó, o ID, a gente já tinha mudado agora há pouco, então tá certo. Corretora, data de liquidação e ativo, igualzinho. Tipo, vai ser algo muito parecido com esse daqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Abre aspas, I.R.R.F. Espaço, aspas, e comercial e junta com tipo. Quais são as opções aqui? Imposto de renda retido na fonte, espaço, BDR. Imposto de renda retido na fonte, espaço, ação. E por aí vai. Então isso daqui vai ficar variando dependendo do tipo que a gente vê lá. Perfeito? Então show. E por fim, imposto de renda retido na fonte. Quanto que vai entrar aqui? Esse daqui era o mais fácil de todos. A gente não vai precisar pegar uma variável e calcular isso daqui. A gente já tem isso daqui lá na aba notas. Só ver a coluna. Então, ó, imposto de renda retido na fonte está aqui. Coluna 15, da linha que a gente está analisando. Então, ó, coluna 15. Show de bola. Agora, esse valor, ó, já está até ajustadozinho aqui, com menos na frente. Para e pensa comigo por quê. Repara, 0,03. Eu quero colocar 0,03 aqui na linha 1, 2, 3? Não. Eu quero colocar menos 0,03 porque, infelizmente, o imposto sempre sai da nossa conta. Ele não entra na nossa conta. Se entrasse, seria uma restituição ou algo do tipo. Mas imposto é sempre pago. Então, ele sempre sai da nossa conta menos 0,03. Então, aqui, ó, menos e o valor que a gente tem lá na aba notas. Então, aqui tá certinho. Depois, o que eu vou fazer? A aba notas da célula, da linha que a gente está analisando. Na primeira coluna, eu vou colocar o quê? X. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um xzinho. Opa, aqui, ó. Deleta. Xzinho. Carga, xzinho. Foi. Beleza, para dizer que a gente incluiu movimentação. E depois eu vou colocar o quê? O ID, que está nessa primeira linhazinha daqui, ó. Então, isso daqui, ó, Ctrl C, é exatamente igual a isso daqui que já está, ó. Ctrl V. Viu que não mudou nada. Então, ele vai pegar exatamente aquele ID e vai colocar para ser tudo igual. Então, ó, na primeira linha vai ser 29, 29, 29 e lá na aba notas também o ID vai ser 29. Perfeito, tá tudo pronto da nossa da macro de vendas agora, tanto compra quanto venda. O que eu preciso fazer? Calcular o valor principal e calcular o resultado. Então aqui, ó, deixa eu só apagar isso daqui, delete, e agora vamos calcular o valor principal. Beleza, qual foi o raciocínio que a gente usou para calcular o valor principal quando a gente fez a movimentação que estava aqui na mão? Bom, só pensar, pô, Diego, foi bem simples. A gente procurou aqui, ó, eu vi qual que era o custo médio que eu tinha do que eu estava vendendo. Ou seja, quanto que eu paguei por cada unidade de MSFT 34. E aí a gente pegou aqui, ó, foi isso daqui, igual esse cara menos esse cara. Opa, não, menos não, divididos. Divididos por esse, beleza. E a gente teve que ajustar o sinal também. Então, ó, menos, beleza, porque aí sempre fica um valor positivo. Foi isso daqui que a gente fez. Agora, para e pensa comigo. Isso daqui é aplicável para todos os casos? Eu sempre vou ter que procurar a última movimentação e fazer essa continha? Não. Qual que é a conta certa que eu teria que ter feito aqui? Para e pensa aqui comigo. Eu teria que ver todas as movimentações que eu tive de MSFT BDR. Todas. E aí eu vou fazer o quê? Somar todos os valores. Então aqui, ó, eu faria o seguinte. Descrição. MSFT. Tipo, tem que ser exclusivamente BDR. Perfeito. Tudo que aparecer aqui, eu tenho que somar. Então, ó, de valor, eu tenho que somar tudo que tinha aqui. Nesse caso, foi só um. Então, não é um exemplo muito bom. E eu teria que somar toda a quantidade.
Tendo todo o valor, toda a quantidade, eu divido um pelo outro. Aí eu tenho o custo médio de todas as operações, que é realmente o seu custo médio. Não é o custo médio de uma única operação. Beleza? Deixa eu mostrar com um ativo que a gente tem mais de um. Então, ó, mais que a gente fez mais de uma compra. Deixa eu procurar aqui na aba notas, compra. Ó, a gente comprou Sanepar. A gente comprou Sanepar de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. C, filtrar tudo que é compra. Sanepar, BRCR, Cash 3, Maglu. Ó, Maglu a gente comprou aqui e a gente comprou aqui. Então tá perfeito, dá pra gente simplificar. Ó, vou chegar aqui, é como se eu fizesse o seguinte, ó. Pego aqui, Mglu, e aqui tem que ser ação. Perfeito. Repara, se eu tivesse feito o mesmo raciocínio que eu fiz na outra, eu faria isso aqui, ó. Igual menos esse divididos por esse. Beleza. Só que ele está me dando um custo médio de R$ 22,98,55 para cada unidade. Só que foi nessa movimentação. E na movimentação de baixo, ó, igual menos esse divididos por esse. Beleza. 23,83. Então eu tenho dois valores diferentes. Qual deles eu uso? Nenhum dos dois. A gente tem que juntar todos eles. Como é que a gente vai fazer isso? O raciocínio que eu acabei de falar. A gente vai somar tudo que for o quê? Ação, ou seja, o tipo desse ativo daqui, e aqui na coluna de descrição for o quê? Mglu, ou seja, o ativo em questão. Como é que a gente faria essa continha então? De novo, isso é tudo um repeteco do que a gente fez lá naquela primeira parte, antes de pegar a planilha de conceito de investimento, como a gente calculava o custo médio com mais de uma compra. Então, ó, igual esse mais esse, perfeito. Esse daqui é o meu valor total. Igual esse mais, mais esse, perfeito. Agora, como é que eu faço a continha? A mesma conta, sempre. O valor investido divididos pela quantidade. E aí eu ajusto, ó. Coloco um menuzinho aqui, mesmo raciocínio. Tá lá, 23,37. Então, esse é o custo médio. Perfeito. Agora, eu não quero o custo médio, eu queria o valor principal. Mas o valor principal nada mais é do que o quê? Igual custo médio multiplicado pela quantidade. É isso daqui o valor principal. Diego, mas você não calculou nem o custo médio nem a quantidade. O que eu vou fazer? Custo médio, quantidade. Perfeito, tá tudo aqui, a gente vai chegar nisso daí. Beleza, feito isso daqui, esse é o raciocínio que a gente precisa. Então, para a gente calcular a quantidade, é muito simples. A gente vai ter que fazer o quê? Somar ali os dois. Para a gente calcular o valor, a gente vai ter que fazer o quê? Também, mesma coisa, somar os dois. Nesse caso são dois, mas podem ser vários. E aí eu vou te mostrar o raciocínio que eu faria para chegar nesse valor. Tem várias formas de fazer isso. Vou só te dizer o que eu prefiro. Então, ó, vou chegar aqui, vou deletar, vou chegar aqui em Maglu, vou limpar o filtro. Então, show! Ó, a forma que eu faria, eu não preciso filtrar, eu não preciso de nada. Eu preciso fazer o quê? O mesmo raciocínio, só que usando uma fórmula. Vê se você já pensou qual forma que a gente vai usar. Repara, vou botar em português o que a gente precisa fazer. Eu preciso somar na coluna de valor tudo que for o ativo que a gente quer na coluna de descrição e tiver o tipo que a gente quer na coluna tipo. Então, para nossa movimentação, eu quero somar na coluna de descrição tudo que for MSFT e tudo que for BDR na coluna tipo. Aí eu somo o valor. Para quantidade, vou fazer exatamente a mesma coisa. Pensou aí numa fórmula que a gente já usou ao longo da série que faz exatamente isso? É a fórmula soma 6. Repara, eu vou somar o valor se a descrição for MSFT e se o tipo for BDR. Perfeito. No Excel, ela ficaria assim, ó, igual, vou jogar ela até para cá, igual soma 6, se essa coluna daqui, ó, Ctrl espaço. Ctrl espaço seleciona a coluna toda. Então, ó, cliquei, Ctrl espaço. Ponto e vírgula. Vou somar essa coluna se nessa coluna daqui, ó, ponto e vírgula, eu tiver MSFT 34, entre aspas. Ponto e vírgula. Qual que é o meu segundo critério? Essa coluna, Ctrl espaço. Ponto e vírgula se ele for igual a BDR. Fecho aspas, fecho parênteses. Dou um Enter lá, menos 1480,86. Perfeito. Agora, vou abrir a fórmula, e aqui, ó, para dar para ver a fórmula inteira, Ctrl C, vou jogar aqui, ó, Ctrl V, e eu só vou mudar da coluna de valor para a coluna de quantidade, ó, coluna de quantidade. E aí eu vou ter aqui, ó, a mesma coisa. Eu tive 25 unidades e eu paguei no total 1.480 por cada uma delas. Com essa soma,
igual esse divididos por esse. Lembra de ajustar o menuzinho ali, perfeito, e tá lá, menos 59,23. Show de bola, tá perfeito, é isso que a gente vai fazer lá dentro do VBA. Qual que é o custo total? Que aqui não é o custo médio. O custo médio é esse daqui. Custo total é o quê? Soma valor, se aqui for o ativo e aqui for o tipo. Beleza. Quantidade, soma quantidade, se aqui for o ativo e aqui for o tipo. Perfeito, bora fazer isso lá dentro do VBA usando a fórmula soma 6. Vou chegar aqui, ó, custo médio. Antes do custo médio, a gente precisa, ó, custo médio é isso aqui, ó. Ele vem depois. Custo total, e aí vamos calcular. Ó, custo total. Como é que eu uso soma 6 do Excel dentro do VBA? Usando isso aqui, ó, Worksheet Function. Worksheet Function, que é a forma que a gente pode usar as fórmulas do Excel dentro do VBA. SUMIFs, que eu tenho que colocar a fórmula em inglês, mas os argumentos vão ser exatamente iguais aos que a gente escreveu lá no nosso Excel. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou somar da coluna da aba movimentações, ó, Ctrl C, Ctrl V, ponto, range. Qual que é a coluna que a gente queria somar primeiro? É essa coluna aqui, ó, coluna H. Então vamos lá. H, dois pontos, H. Fecha aspas, fecha parênteses, vírgula. Vou copiar isso daqui. Qual que era o nosso segundo argumento? O primeiro intervalo que a gente queria, ou seja, a primeira coluna que a gente tinha um critério. Ctrl V. Qual que era essa coluna? Coluna E. Então, ó, coluna E, vírgula. Qual que é o nosso critério aqui? Na coluna E eu só vou considerar o que for o nosso ativo. Então eu vou colocar uma variável, ativo, vírgula, que vai facilitar a gente, para a gente não precisar ficar colocando um texto grandão aqui no lugar do ativo. Beleza? Ctrl V, segundo critério, segundo intervalo de critérios, coluna de tipo, que é a coluna F. Então, ó, coluna F. Beleza, vírgula. Qual que é o critério da coluna F? O tipo que eu quero considerar. Então aqui, ó, tipo, fecha aspas, perfeito. Aí você vai falar de novo, Diego, mas a gente colocou lá ativo e tipo, só que não tem nada em ativo e tipo. A gente tem que colocar isso em algum lugar. Beleza, vou fazer isso aqui, ó. Ativo, tipo. O meu ativo é esse daqui, ó. Lembra que a gente usou? Ó? Tá aqui, foi bom a gente ter colocado esse comentário que a gente não se perde. Então, ó, igual, isso daqui, tipo, tá aqui, ó, tipo, igual isso daqui. Aí você vai falar, Diego, eu fiz aqui um passo intermediário. Ó, eu coloquei aqui, depois eu coloquei dentro do ativo, e isso daqui, esse ativo, eu coloquei ele aonde? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ele apareceu. Eu poderia colocar direto isso daqui nesse lugar? Poderia, sem problema. Só fiz essa etapa a mais para mostrar para vocês o que está entrando em cada lugar. Mas pode fazer direto sem problema nenhum. Show de bola! Então, ó, custo total a gente conseguiu. Esse custo total para essa partezinha aqui de MSFT 34 vai dar esse menos 1.480,86. Beleza. Quantidade, mesmo raciocínio, não muda nada. Só a coluna que a gente vai somar. Ao invés de somar a coluna H, vou somar a coluna G. Então, ó, vou chegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui no começo de coluna H vira coluna G. Perfeito. Custo médio é o quê? Lembra a continha que a gente sempre fez? Custo total dividido pela quantidade. E lembra que a gente fazia lá no comecinho? Menos, para ajustar isso daqui. Porque esse sinal e esse sinal aqui vão ser sempre diferentes. Para e pensa aqui comigo. Se foi uma compra, o valor vai ser negativo, a quantidade vai ser positiva. Divide 1 pelos 2, dá negativo. Então, o que eu tenho que fazer para ajustar? Menos. Perfeito. No caso da compra. No caso da venda, o valor de venda é positivo, que ele entra na nossa conta, e a quantidade é o quê? Negativa. Divide um pelo outro dá negativo. Como é que a gente ajusta? Negativo. Então, em todos os casos, eu tenho que colocar esse menos aqui para a gente ter o custo médio positivo. Beleza? Esse menos aqui não vai mudar o valor da operação. Ele só muda o sinal, porque a gente quer ter um valor positivo aqui. Show de bola. Valor principal. Custo médio vezes a quantidade. Show de bola. Quantidade, custo médio. Já está prontinho daqui. Sheets, movimentação total, vai ser o quê? O valor principal. Qual foi o único passo aqui que a gente não fez? Repara, vou mostrar aqui, ó, todas as variáveis que a gente utilizou, para deixar bem clarinho. Custo total, quantidade, custo total, quantidade, custo médio, valor principal. E aqui tem um underline. Custo total é aquela fórmula que vai dar esse resultado.
Quantidade é a fórmula que vai dar isso daqui. E aqui eu não posso ser dinheiro, tem que ser isso daqui. Custo médio igual menos esse cara divididos por esse cara. É exatamente o que a gente fez até aqui agora. E no valor principal eu estou dizendo que é o quê? Igual a quantidade... Opa, a quantidade aqui não vai ser 25 no valor principal. Essa quantidade aqui, ó, não é a mesma quantidade que a gente usa aqui. E aí eu vou te explicar por quê. Para a gente calcular o custo médio, a gente usa o custo total e a gente usa a quantidade total. Então aqui eu vou até mudar, ó, total e aqui, ó, quantidade total. O valor principal é o custo médio vezes a quantidade da operação. Então é essa quantidadezinha daqui e não a quantidade que a gente tem no total. O total é só para a gente calcular o custo médio. O valor principal, a gente usa o custo médio, mas multiplica a quantidade que a gente tem. Então, eu vou fazer aquela mesma segunda etapa, quantidade, e eu vou colocar o valorzinho absoluto da quantidade. Não vou colocar o menos. Então, no nosso exemplo, essa quantidade vai ser quanto? Cadê? Quantidade vai ser 10. Então, ó, deixa eu adicionar aqui uma etapa. Quantidade total. Opa, joguei lá embaixo. Beleza, aqui. Então, recapitulando. Custo total, foi isso daqui, meu custo total de MSFT. Quantidade total, 25. Custo médio, 59,23. Perfeito. Valor principal, o que eu tenho que usar para calcular o valor principal? Quantidade, que a gente sabe que é 10, e o custo médio. Então, ó, igual custo médio vezes a quantidade. Perfeito. Um único detalhe. Tá vendo a casa decimal? O que a gente tinha feito para tirar essa casa decimal? A gente tem que arredondar. Então, essa etapa falta a gente fazer no VBA. Eu viria aqui, ó, lá no comecinho, arred, vírgula 2. Perfeito. Opa, aqui não é vírgula. Desculpa que eu confundi com VBA. É ponto e vírgula. Show de bola. Tá vendo? A casa decimal lá no final, ó, vou até deixar não como dinheiro, ó, tudo ali fica zero quando a gente usa o arred. Então, agora tá certinho. Todas essas etapas que a gente fez aqui, ó. 1, 2, 3, aqui o custo médio e a quantidade agora a gente usou certo. Quantidade total para calcular o custo médio, quantidade para a gente calcular o valor principal. Beleza. Antes aqui então da gente jogar para cá, eu tenho que usar aquele arred. Como é que eu uso o arred dentro do Excel? Assim, ó, round, abre parênteses, vírgula, 2, fecha parênteses. Perfeito. Vai arredondar com duas casas decimais. Se eu fosse usar um arredondamento para baixo, aí eu não tenho no VBA essa função. Eu teria que usar o worksheet function, ponto, round, down, que seria down de baixo, e aí a mesma coisa. O que eu quero arredondar, vírgula, o número de casas decimais. Só que aqui a gente só quer arredondar, não precisa ser para baixo, porque depois o valor vai ser compensado aqui, ó, no resultado da operação. Então, show! Fizemos tudo isso para calcular o valor principal. E aqui a gente colocou o valor principal, então agora a gente matou a parte de valor principal, que é essa primeira linhazinha daqui. Show de bola. O que falta para a gente fechar a nossa macro de vendas e fechar a aula de hoje é essa parte do resultado. E você vai falar, pô, Diego, mas o resultado é muito simples, o que era difícil era o valor principal. Perfeito, era muito simples mesmo. Então, ó, vou aqui colocar aqui do lado, resultado. Vai ser, ó, valor venda é igual a esse cara daqui, ó. Quanto eu recebi pela venda daquelas 10 unidades. Então, 619,50. Qual que é o resultado? Igual o valor da venda menos o valor principal, que vai dar, ó, geral, 27,16, que é aquele mesmo valor que a gente tinha obtido. E repara, tá aqui com casas decimais, ele fica só com os centavos. Então, o resultado é bem simplesão também. Então, vamos fazer essa etapa igualzinho a gente fez. Valor venda igual a sheets, notas, ó, vou procurar isso aqui, ó. Sheets, notas. A gente pegou essa informação, ó. Essa informação daqui é lá da aba notas. Deixa eu ver. É da linha que eu estou analisando e da coluna, ó. Coluna 14. Então, esse é o valor de venda. Então, ó, valor 14. Resultado igual a valor venda menos valor principal. E aqui vou colocar o resultado. Matamos a nossa macro de vendas, que, como você deve ter visto, é bem mais longuinha do que a macro de compra. E manualmente a gente tinha visto isso também. Quando a gente lança uma compra, uma linha. Quando a gente lança uma venda, são 3 linhas, tem conta para fazer, então demora muito mais. Mas agora a gente não precisa mais fazer nada, porque a macro faz pra gente. Ó, Ctrl B, salvei a planilha. O que eu vou fazer agora? Testar isso daqui com essa movimentação
e ele tem que aparecer aquelas 3 linhas exatamente com essas informações que a gente tem aqui. Então, ó, vou tirar isso daqui e vou colocar até aqui, ó, Ctrl X. Tá tudo aqui pra gente não perder essa informação e eu vou vir aqui, ó, e vou rodar aquela macro pra gente ver se essas informações aparecem exatamente iguais às que a gente jogou aqui, ó, na aba Opções. Eu lembro esses valores de cabeça porque a gente já calculou várias vezes, mas não custa ter eles ali pra gente poder comparar. Eu só tenho que lembrar de apagar eles ali depois para não ficar bagunçado. Ctrl B e a gente está pronto para rodar aquela macro. Um único detalhe que eu quero te avisar, se você pensou isso quando a gente estava construindo o código. Repara só. Número 1, que eu já tinha comentado. Não preciso pegar esse valor, colocar numa variável e depois usar a variável. Eu posso usar esse valorzinho daqui direto aqui. Ponto número 1. Só fiz isso para dar mais uma etapa e facilitar o raciocínio que a gente usou para calcular cada variável. Beleza. Ponto número 2. Se você falou, Diego, dá para deixar o código um pouco mais eficiente, ou seja, mais enxuto ali, usando menos linhas de código, se eu pegar tudo que eu uso, tanto na macro de compra quanto na macro de venda. Posso fazer isso? Pode sim, claro. Mesmo argumento. Por que você não fez isso então, Diego? Mesmo argumento. Para deixar muito mais claro o processo que a gente está utilizando aqui no raciocínio, para ficar mais claro cada etapa que a gente está pegando. Então, ó, por exemplo, isso daqui, ó, essa linha de código, repara, essas 2 linhas de código. E essas 2 linhas de código, elas são iguais, independente de ser uma compra ou ser uma venda. Então, isso daqui não precisaria estar dentro do meu if. Ele poderia estar aqui fora. Ó. Aqui, esse if é o if que eu comparo se é uma compra ou se é uma venda. E aí, ó, ele vai comparar. Depois disso, o que eu quero fazer? Isso daqui. E aí eu não precisaria ter isso daqui escrito 2 vezes. Eu poderia ter isso daqui escrito uma única vez aqui, apaga daqui e apaga daqui. E tem algumas outras coisas que a gente poderia tornar eficiente também. Como, por exemplo, linha móvel. Mesmo código para as duas. Essa primeira parte aqui, ó, toda, basicamente, é igual. Então, para a primeira parte ali da linha principal, poderia ser igual também. Então, de novo, se você viu isso, parabéns. Com certeza a gente consegue deixar sempre o código mais eficiente, mas a gente usou isso daqui só para deixar mais claro o raciocínio. Então, se você se sentir confortável em mudar isso daí, pode mudar, manda bala que não vai ter problema nenhum, só vai deixar o código mais eficiente. Mas, aqui para a gente mostrar, a gente optou deixar dessa forma. Espero ter deixado claro isso daí. Beleza. Deixa eu apagar aqui para deixar do jeito que a gente estava, apagar esses espaços. Vou salvar a minha planilha de novo e agora vamos torcer para funcionar. Torcer não, porque a gente fez direitinho, a gente seguiu todo o passo a passo, então tem que funcionar. Mas vamos lá, salvei a planilha, venho aqui em incluir nota. Repara, finalizado. Cara, olha a velocidade que ele fez isso. Isso daqui não é edição nem nada, porque eu estava falando. Então, ó, eu cliquei ali e finalizou. Ó, dei um Enter e agora é só a gente ver, e voltou aqui para aba notas, movimentações, vou descer. Se tiver tudo aqui bonitinho, cara, tá tudo ali bonitinho. Só vamos ver se ficou certo o raciocínio que ele utilizou. Vamos lá. Primeira coisa, 987,367. Deu algum problema. Então, ó, foi rápido dessa vez, mas deu algum problema. E eu vou ver com vocês por que deu esse problema e vamos tentar arrumar. Primeira coisa que deu problema. O custo unitário não é esse daqui. O valor investido não é 987. A gente tem que entender por que ele chegou nesse valor e depois a gente vê o resultado. Beleza. Não sei se você já se ligou, mas eu me liguei aqui por que deu esse erro. Vamos lá. Qual foi o raciocínio que a gente usou para calcular o valor total que a gente investiu em MSFT? Ou seja, essa célulazinha daqui, ó, custo total. Tudo que a gente pagou ali em MSFT. A gente somou essa coluna, se aqui era MSFT e se aqui era BDR. Já viu o que deu erro? Quando a gente estava preenchendo essa linhazinha daqui, o que aconteceu? Essa célula é MSFT, essa célula é BDR. Então o que ele vai fazer? Ele vai somar esse valor aqui também na hora de fazer a conta. Então, ó, um detalhezinho que a gente tem que mudar. Perfeito. Vou apagar isso daqui, ó, Ctrl menos. Vou chegar aqui na aba notas, vou chegar aqui no finalzinho e vou, ó, deletar isso daqui. E agora eu vou rodar essa macro linha por linha. Como é que a gente faz isso? Ó, salvei aqui, ó, F8, ó, F8, F8. Linha. Ele vai da linha 2 até a linha 16. E aí o que eu vou fazer? Vou deixar um breakpoint aqui para eu poder, ao invés de ficar fazendo isso aqui, ó, F8, 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 F8. Repara, ele está comparando ali para ver se isso daqui está vazio ou não. Só que eu sei que ele vai ter que fazer isso várias vezes. Então o que eu fiz? Coloquei para ele parar se isso daqui, ó, na verdade, esse daqui de baixo, cliquei aqui para tirar, se ele chegar até aqui.
Então ele só chega aqui se for vazio. E ao invés de ficar dando F8, eu posso dar F5. Que aí ele foi todas as vezes até parar nesse ponto daqui. É o que a gente chama de um breakpoint no código. Ele vai até ali e ele para quando ele chegar ali. Se ele chegar ali. Se ele não chegar, ele vai embora no código. Mas se ele chegar ali, ele para. Perfeito. Ó, linha 16, que é a linha que a gente sabe que está vazia. E vamos ver aqui o que ele vai fazer. É uma compra ou uma venda? Não é uma compra, é uma venda? É uma venda. Ele entrou aqui na parte de venda. Perfeito. Qual que é a primeira linha vazia da aba movimentações? 38. Vamos ver. Movimentações 38. Show de bola. O que eu vou fazer? Vou preencher, começar a preencher a aba movimentações. Então, ó, F8, ID, foi. F8, F8, F8. Corretora, data pregão, data liquidação. Beleza. F8, F8. Ativo e tipo. Até agora tudo certo. F8, quantidade. Dá uma olhada. Essa quantidade que está aqui vai atrapalhar a nossa continha daqui. Já vou te mostrar como é que a gente corrige isso. Vamos lá. Então, ó, quantidade aqui está certa. Até agora está tudo certinho. F8, F8, F8. O ativo que a gente está falando, MSFT, tipo, BDR, quantidade, 10. Show de bola. Custo total. O que ele vai fazer? Vai somar essa coluna, se aqui for MSFT e aqui for BDR. Vai dar 1480,86 negativo. Ó, F8, 1480,86. Perfeito. O que deu problema foi a quantidade total. O que ele vai fazer? Ele vai somar essa célulazinha daqui. Porque qual que é a continha que a gente está fazendo? Soma aqui, se aqui for MSFT e aqui for BDR. Então ele vai considerar 15. Então ele vai ter isso daqui para 15 unidades, aumentou o nosso custo médio e aí deu aquele problema lá. Como é que eu faço para ele desconsiderar esse último valorzinho daqui? É muito simples. É só eu incluir. O que eu estou fazendo? Soma tudo isso daqui. É só eu tirar esse cara daqui depois de eu somar tudo. Então, ó, soma tudo e tira ele. É a mesma coisa que eu não somar ele. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? Aqui, eu estou somando todo ele. E aqui eu vou fazer, ó, menos o quê? A partezinha desse cara daqui, ó. Menos, ó, essa célulazinha que ele considerou ali. Isso daqui, menos sheets nota cells 110, é exatamente menos 10. Então, eu vou chegar aqui, ó. Eu vou desconsiderar, então, ó, menos isso daqui. Menos, menos, dá o quê? Mais. Então, aqui, ao invés de dar menos, menos, eu posso fazer mais. Quando eu der um F8 aqui, ó, o que ele tem que fazer? F8, quantidade total, 25. Agora tá certinho o nosso código. Recapitulando, isso daqui vai dar quanto? 15. Por quê? Ele somou tudo. Então, ó, ele somou 25 com 10. Deu 15. O que ele vai fazer? Ele vai somar com a quantidade. Então, vai ficar menos, menos aquela parada. Então, show de bola. Ele vai pegar 25... menos 10 dá 15. Vai somar com 10, volta aos 25 iniciais. E aqui vai dar sempre certo. Perfeito. Agora tá certinho o custo médio. Ó. F8, 59,23, que a gente queria. Valor principal, 592,34. F8, colocou lá o valor. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse breakpoint. Eu já tirei aqui, já cliquei. E eu vou mandar ele rodar a macro até o final. Então, ó, F5, finalizado. Voltou lá para a aba notas, ó. Voltou aqui para a aba notas e deveria estar certo. Agora vamos ver se ficou certo. Ele foi rápido e vamos ver se está certo agora. Então, ó, vou chegar aqui, 592,34, 27,16, 0,03. Se eu vier aqui, ó, 592,34, 27,16 e 0,03 era o imposto de renda retido na fonte. Agora sim ele está certinho. E se quiser fazer de uma vez só, Ctrl menos, notas. É só você apagar esses aqui, ó. Ctrl B, vamos rodar isso daqui de novo. Ó. Salvei a macro, incluir notas, rapidinho. E dessa vez, ó, movimentações rapidinho e certinho, que é muito importante também. Então agora a gente fechou essa partezinha daqui. Perfeito, lançou direitinho, agora a gente pode seguir. Então lembrando, o que a gente ia fazer nessa macrozinha de incluir notas? Compra, venda, day trade, venda a descoberto. Compra, a gente matou na aula passada. Venda, a gente acabou de matar. Day trade e venda a descoberto, a gente vê nas próximas duas aulas. Show de bola. Um único detalhe aqui que você deve ter pensado, pô, essa coluna daqui, ele não deixou a formatação do jeitinho que ele tinha que deixar. Ele usou a formatação de moeda e não a formatação contábil. O que a gente pode fazer para resolver isso daqui? Lembra dessa macro que a gente fez de organizar a tabela? Vou salvar minha planilha. Quando eu clico nela, ele organiza a nossa tabela bonitinha. O que a gente pode fazer para melhorar mais ainda essa macro? Toda vez que ele organizar a tabela, ele formata toda essa coluna como moeda. Então, muito simples de fazer esse acréscimo e vai deixar tudo bonitinho.
repara só como é que a gente faz. Vai ser um bônusinho aqui nessa aula, que era da macro de taxas. Mas, ó, de taxas não, de incluir notas. Aba movimentações, vamos procurar. Organizar movimentações. Ó, antes dele finalizar, vou colocar aqui, ó, sheets, movimentações, ponto, range. Qual é a coluna que a gente quer fazer isso? dois pontos, ponto, style, que seria o estilo, a personalização que a gente está usando, a formatação, igual a currency, que seria a formatação contábil de moeda que a gente coloca ali. Então vamos ver se ficou certinho isso daqui, ó. Vou salvar, vou rodar organizar tabela, finalizado, aparentemente está certinho, pronto, está certinho ali. Então show, já conseguimos a macro de notas, se a gente vier aqui, incluir nota, está funcionando para compra e para venda, e também aí ele organiza a tabela. Ah, Diego, quando eu rodar incluir notas, ele vai organizar a tabela? Vai, ó, se eu vier aqui, notas, no final da macro de incluir notas, o que a gente fez, ó? A gente ativa a movimentações e chama a macro organiza movimentações. Então ele vai deixar ela organizadinha. E depois ativa a notas de novo. Então, ó, vou salvar aqui, porque nunca é demais salvar a planilha. E finalizamos a aula de hoje por aqui. Ficou uma aula um pouquinho maior, mas era de se esperar. Na aula passada a gente tinha uma aula um pouquinho menor ou no tamanho padrão, mas a gente sabia que a macro de vendas era 3 vezes maior do que a macro de compras e ela dá mais trabalho ainda. Então ela não era só maior, mas ela dá mais trabalho também. Por isso que a gente precisou de um pouquinho mais de tempo para deixá-la 100% passo a passo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você chegou aqui até o final, deixa aquele comentário que eu sempre te peço. Hashtag até o fim, Diego. Não te custa absolutamente nada deixar esse comentário e de verdade, é muito legal eu chegar no final de cada aula, ler lá nos comentários quem chegou até o final, que mostra que você gostou da aula. Você começou ela, foi até o final. Então você dá o like no seu vídeo, você dá esse comentário aí, me diz que você gostou da aula. E também aquele comentário que você fez lá no começo. Se você está assistindo todas as aulas da série, se você acabou de chegar, isso também é muito legal. Fico muito feliz em saber que vocês estão gostando e estão acompanhando a série do começo até o final. Agora chega de conversinha, bora finalizar essa aula. Lembra de deixar o seu like, esse comentário que eu pedi, se inscrever no canal, clicar no sininho, que eu te vejo na próxima aula da série, que a gente vai falar dessa macro que a gente usou aqui, mas para a parte de Day Trade.